Imagina a seguinte situação. Existe uma ferramenta jurídica super antiga que foi criada há séculos com um propósito urgente. E muito claro, né? Exato, muito claro. O objetivo era impedir que uma pessoa fosse arrancada de casa e trancada injustamente numa masmorra escura pelo Estado. É um escudo literal mesmo, desenhado para proteger carne, osso e o direito da pessoa de caminhar livremente pelas ruas. O famoso direito de ir e vir. Isso. Agora, a gente avança no tempo e chega direto no ano de 2026. E aí fica a grande pergunta: como que essa mesma ferramenta, forjada para proteger o corpo humano físico, passa a ser acionada para criar uma barreira ao redor de servidores em nuvem e contas de e-mail de uma mega corporação? Olha, esse cenário que a gente tem na mesa hoje ilustra, assim, perfeitamente uma das interseções mais complexas entre a tradição jurídica clássica e a realidade do nosso mundo digital. Com certeza. E é por isso que a nossa imersão profunda de hoje vai dissecar um dos eventos institucionais mais comentados e polêmicos das últimas semanas. Um verdadeiro terremoto, para ser sincero. Um terremoto. O foco das nossas fontes hoje é o dia 27 de fevereiro de 2026, foi quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, concedeu um habeas corpus de ofício para a empresa Maride Participações S.A. E tem um detalhe de contexto aí que a cobertura da imprensa toda levanta, né? Ah, sim. As fontes destacam muito que os sócios dessa empresa são irmãos de outro ministro da corte, o ministro Dias Toffoli. E, bom, o efeito prático dessa decisão do Gilmar Mendes foi barrar na mesma hora uma ordem de quebra de sigilos que a CPI do crime organizado tinha determinado. Então, para quem busca compreender o cenário completo hoje, o nosso objetivo aqui passa bem longe de emitir juízo de valor, sabe? A gente não vai definir quem está certo ou quem está errado. Exatamente. A gente não toma lado aqui. A nossa missão é processar essa montanha de documentos, artigos, editoriais de grandes jornais e peças jurídicas que a gente reuniu. A gente quer extrair os mecanismos práticos da coisa. É mapear os argumentos técnicos, né? Entender a base histórica que eles usaram para justificar essa manobra, os motivos daquela reação super incisiva da comunidade jurídica depois e ver como tá esse tabuleiro de xadrez agora. Perfeito. A ideia é pegar toda essa confusão do jargão técnico e transformar em clareza estrutural para quem está ouvindo a gente. Então, bora desempacotar isso. Para entender o tamanho da tempestade, o primeiro passo lógico é olhar para a origem do problema, o documento que disparou tudo isso. O famoso requerimento 177. Isso, o requerimento número 177 de 2026, que foi aprovado pela CPI do crime organizado. O texto determinava uma investigação super abrangente sobre a Maride Participações. E abrangente mesmo. Eles ordenaram a quebra simultânea de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático da empresa. Tudo de uma vez. Além de convocar os sócios administradores para depor. E a resposta do ministro Gilmar Mendes veio a jato com o habeas corpus número 268.954. Que anulou a quebra de sigilo e ainda estendeu essa proteção aos sócios. E aí tem uma coisa muito curiosa no texto da decisão. O ministro usa um termo bem específico para a classificação da ação da CPI. Ele chama de pescaria probatória. É um termo forte, né? Muito! Mas pensa comigo. A CPI investiga facções e milícias. A imagem que me vem à cabeça quando leio pescaria probatória é tipo um barco no meio de um oceano escuro, jogando uma rede gigante e pesada na água. Sem saber o que vai pescar. Exato! Quem joga a rede não sabe onde está o cardume, nem qual peixe quer pegar. Só arrasta o fundo do mar para ver o que vem preso na malha, sabe? É tipo, vamos jogar a rede e ver o que acontece. É uma ótima analogia, porque a imagem da rede ilustra certinho o conceito técnico de desvio de finalidade e abuso de poder, que é basicamente a pedra angular do argumento do ministro nas nossas fontes. Tá, mas como isso se aplica à CPI na prática? Bom, a documentação aponta que uma comissão parlamentar de inquérito tem um escopo muito delimitado. Ela não pode investigar qualquer coisa. O alvo dessa CPI era a expansão e o financiamento de facções, certo? Isso mesmo. E ao dissecar o requerimento contra a Maridite, a decisão do ministro concluiu que o documento simplesmente falhava. Não apresentava indícios concretos, nenhum raciocínio lógico
conectando a empresa com o crime organizado. Ou seja, sem um mapa mostrando onde está o possível crime, a ação perde o foco e vira só uma invasão de privacidade genérica. E o perigo dessa invasão genérica vai muito além de só bisbilhotar a vida de alguém. A segunda camada do argumento do ministro entra no risco da persecução penal. E o que isso quer dizer em termos simples? A regra de uma CPI, lá da lei de 1952, diz que eles não podem prender ninguém nem dar sentença criminal. O produto final de uma CPI é um relatório. E esse relatório vai direto para o Ministério Público, né? Exatamente. O relatório cheio de provas e depoimentos vai para o MP. E aí, as informações que foram pescadas ali de forma genérica acabam virando munição para o Estado abrir processos formais contra essas pessoas. Nossa! Então, mesmo que a CPI não prenda, ela alimenta quem pode prender no futuro. É a mecânica do sistema. A justiça criminal funciona com base na validade das provas. A decisão do Gilmar Mendes argumenta preventivamente que, se o Estado permite essa pescaria sem base, os dados contaminados vão sustentar ações penais depois. Faz todo sentido. A lógica foi interromper a cadeia logo no começo, barrando a CPI antes que ela passasse por cima dos direitos fundamentais, sem uma justificativa boa. Essa foi a jogada. Só que o uso dessa ferramenta, o habeas corpus, levanta uma questão fascinante sobre a evolução da linguagem no direito. E aí que a coisa fica muito interessante para mim. Porque, olha, o termo habeas corpus vem do latim e significa literalmente que tenhas o teu corpo. Ou produza o corpo, dependendo da tradução. Isso. Toda a engenharia desse remédio constitucional foi pensada para proteger o corpo físico, o direito de ir e vir. E a Mari de Participações sendo uma empresa, uma pessoa jurídica? Bom, ela não tem pernas. Não tem como algemar um CNPJ, né? Exato. Uma empresa não entra num carro, não atravessa a rua, não pode ser fisicamente jogada numa viatura. É verdade. Então, qual foi o salto interpretativo para usar uma chave que foi feita para um corpo humano numa fechadura que é feita de servidores e planilhas de contabilidade? Como ele justificou isso? Esse alicerce é o grande X da questão. Para sustentar isso, a decisão constrói um argumento baseado num tripé. E as nossas fontes, especialmente o portal consultor jurídico Conjuro, detalharam bem isso. É uma visão minoritária, mas muito influente. E qual é o primeiro pilar desse tripé? O primeiro exige uma viagem no tempo. A gente volta lá para o início do século XX para visitar o Rui Barbosa. Ah, Rui Barbosa. A doutrina brasileira do habeas corpus. Isso. Naquela época, o sistema jurídico brasileiro não tinha muitas ferramentas de proteção contra o Estado. Era bem mais escasso que hoje, né? Não tinha tantas opções no cardápio jurídico. Exato. Não tinha instrumento para proteger direitos que não fossem a liberdade física. Então, o Rui Barbosa começou a defender que o habeas corpus deveria ser elástico. Elástico como? Se o Estado abusasse do poder e ferisse a privacidade ou a profissão de alguém, ele usava o habeas corpus. Ele transformou a ferramenta num mandado de garantia genérico. Como se fosse uma chave mestra contra qualquer violência estatal. Perfeitamente. Essa expansão teórica dele foi o embrião que, décadas depois, criou o mandado de segurança no Brasil. Entendi. Então a tese de 2026 pegou emprestada essa lente super ampla de mais de 100 anos atrás, onde o habeas corpus curava qualquer arbitrariedade, independente de ter um corpo físico em risco. Foi bem isso. E esse resgate histórico se conecta direto com o segundo pilar do tripé, que é sobre as regras internas do próprio STF. O tal do regimento interno. O artigo 193, inciso 2 do regimento, estabelece o habeas corpus de ofício. Essa regra deixa o ministro agir espontaneamente se ele bater o olho num documento e vir uma coação ilegal ou abuso de poder. Espere, ele não precisa que um advogado vá lá e faça um pedido formal. Não precisa. A regra dá ao magistrado o poder de agir imediatamente para cessar a ilegalidade. Ele mesmo dá a canetada. Caramba! Tá, então a gente tem uma doutrina super antiga e uma regra interna que dão a autoridade para agir. Mas ainda falta resolver a questão da empresa não ter um corpo físico na era digital. E aí entra o terceiro pilar do tripé.
o fator tecnológico como ponte. Conta mais sobre essa ponte. O argumento central é que a revolução digital mudou o jeito que a gente existe na sociedade. O sigilo telemático, os e-mails, os dados em servidores, isso tudo é a vida moderna. É verdade, hoje em dia a nossa vida está toda no celular. Então, a visão do ministro é que manter uma interpretação puramente carnal do habeas corpus é ignorar o mundo de hoje. Invadir o servidor de uma empresa sem o devido processo legal é uma violência gigantesca. Uma violência do tamanho de prender alguém numa cela no passado, na visão dele. Isso. Na era digital, os dados são quase uma extensão do corpo. Bom, a gente tem essa base teórica montada, o Rui Barbosa, o regimento interno e essa atualização digital. Mas a reação que veio depois, nossa, lendo os artigos, os editoriais dos maiores jornais, parece que rolou um curto-circuito institucional no país. Uma explosão, na verdade. Sim, as fontes usam palavras pesadas: manobra, heterodoxia, ativismo. Por que essa reação foi tão gigantesca? A tese do ministro bateu num muro de concreto do direito brasileiro? Bateu e bateu forte. A intensidade do atrito acontece porque essa decisão desafia de frente a ortodoxia jurídica do país. A doutrina majoritária, que é ensinada nas faculdades e aplicada na maioria dos tribunais, rejeita totalmente o habeas corpus para a empresa. Eles não aceitam de jeito nenhum. De jeito nenhum. E o argumento deles não é uma teoria abstrata, não. Começa na espinha dorsal da lei, a Constituição de 1988. O famoso artigo 5º, né? Isso. O inciso 68 do artigo 5º é muito claro. Ele diz que o habeas corpus é concedido para quem sofrer violência na sua liberdade de locomoção. Ou seja, a interpretação é literal e restrita, protege o movimento físico e ponto final. Ponto final. Autores clássicos como Lúcio de Mendonça e os mais modernos do processo penal, tipo Aldi Lopes Jr. e o Fernando Capés, são unânimes. Uma empresa não tem corpo, então nunca pode ser paciente de um habeas corpus. Mas e se os dados da empresa estão sendo ameaçados por uma CPI? A crítica diz que o caminho correto seria outro, certo? Certo. A doutrina argumenta que a ferramenta certa para isso é o mandado de segurança. Então, usar o habeas corpus para proteger servidor em nuvem seria tipo um cirurgião tentando usar um martelo ao invés de um bisturi. Exatamente. Os dois são instrumentos da sala de cirurgia, mas se você usar a ferramenta errada, você subverte toda a técnica. Nossa, e faz uma bagunça. E a adequação da ferramenta é essencial para ter segurança jurídica. O mandado de segurança exige que você comprove na hora, com um documento, que um direito líquido e certo está sendo violado. Não dá para ser só na lábia. Não dá. E o próprio STF tem histórico disso. A jurisprudência deles, como no caso do habeas corpus 173519, diz claramente que pessoa jurídica não tem legitimidade para pedir esse remédio constitucional. Porque não tem liberdade de ir e vir para ser ameaçada. Isso. Mas, olha, as críticas mais pesadas nas nossas fontes não param na teoria. Textos do Deltan Dallagnol e do portal Migaras vão além. O peso maior cai em cima da mecânica processual que o ministro usou. Ah, sim. Os apontamentos mais graves que eu li ali focam na tal da violação do princípio do juiz natural. E para quem está ouvindo a gente entender o tamanho disso, a gente precisa olhar para como funciona a fila de processos no Supremo. O famoso sorteio. Exato. A garantia do juiz natural serve para impedir que o Estado escolha quem vai julgar você. E também impede que você escolha qual ministro vai analisar o seu caso. É uma garantia de imparcialidade, né? É um algoritmo. Quando entra um processo novo, o sistema sorteia aleatoriamente um ministro para equilibrar o trabalho e garantir que seja justo. Mas o que a documentação revela no caso da Mari de Participações é que a roleta nunca girou. Esse é o ponto central da polêmica processual. A decisão do Gilmar Mendes não nasceu de um pedido novo que passou pelo sorteio. Não. E veio de onde? Foi proferida dentro dos autos de um mandado de segurança antigo, o número 38187. E a origem desse processo é que causou a reação em cadeia. Nossa. Esse processo era de 2021. Era uma ação da produtora Brasil Paralelo contra a CPI da pandemia. E já estava arquivado. Peraí. Deixa eu ver se eu entendi.
Eles pegaram um processo encerrado de 5 anos atrás, sobre um assunto nada a ver, a CPI da pandemia, para intervir numa investigação de 2026 sobre crime organizado? Exatamente isso que aconteceu. Meu Deus! Isso mostra um domínio absurdo das engrenagens da corte. Eles desentranharam o habeas corpus de dentro desse arquivo velho que já estava na gaveta do ministro Gilmar Mendes. E com isso, o caso novo fica automaticamente ancorado no gabinete dele. Claro, a consequência prática é que eles contornam o sistema de sorteio. Eliminam a chance de cair na mão de um ministro com um perfil mais ortodoxo, tipo o ministro André Mendonça, que talvez não aceitasse a tese. Essa jogada de reaproveitar processo arquivado é chamada pelos veículos jurídicos de distorção casuística. O portal Migalhas, por exemplo, usa esse termo. E a crítica argumenta que isso corrói a confiança institucional, né? Porque parece que quem conhece as regras de bastidor consegue contornar o sistema. Agrava muito a percepção sobre a separação dos poderes. Os editoriais da Folha de São Paulo, do Estadão e da Gazeta do Povo destacaram a gravidade disso. Eles chamaram de blindagem corporativista, não foi? Isso. É muito grave um único ministro do STF, numa decisão monocrática e usando uma manobra atípica, ter o poder de paralisar as investigações do poder legislativo inteiro. O debate virou sobre os freios e contrapesos da República, não é mais só sobre a empresa. É um peso gigante. E olhando para o cenário atual agora, as fontes mostram que no dia 16 de março de 2026, a decisão ainda está valendo. Tudo bloqueado. Os dados bancários, fiscais, telemáticos, nada chega para os senadores. Só que o Senado não costuma ficar sentado chorando quando bloqueiam as investigações deles. A CPI transferiu a briga lá para a cúpula do Supremo. Eles foram pro ataque, o tabuleiro agora está num rito de urgência. A ofensiva da CPI mirou direto na presidência do STF, que hoje está com o ministro Edson Fachin. E o que a comissão pediu para o Fachin? Eles formalizaram 2 pedidos estratégicos juntos. O primeiro é suspender a liminar imediatamente. Argumentam que a decisão monocrática está causando grave lesão à ordem pública e roubando o poder do legislativo. Eles querem religar a quebra de sigilo logo. E o segundo pedido? Foca na mecânica que a gente falou. Eles exigem a redistribuição do caso por sorteio livre. Dizem que atrelar a investigação de 2026 naquele mandato de segurança de 2021 violou o juiz natural. Tá, mas e se o Fachin decide não fazer nada agora? Ou se ele enrolar? A advocacia do Senado tem alguma carta na manga para não deixar a coisa parada? Eles têm um arsenal. As fontes destacam muito a figura do agravo regimental nesse xadrez. Conta pra gente como funciona essa alavanca. O agravo regimental força a pauta a andar. A mecânica obriga o ministro que deu a decisão, no caso Gilmar Mendes, a encarar o problema de novo. Ele tem que olhar para o próprio espelho. Isso. Ele tem 2 opções regimentais. Ou ele reconsidera e recua, o que é raríssimo num conflito desse tamanho, ou ele mantém a decisão. E se ele mantiver, ele perde o poder de segurar o processo sozinho. A decisão vai obrigatoriamente para o órgão colegiado. Para o plenário. A estrutura foi feita justamente para impedir que uma crise dessa magnitude seja resolvida pela caneta de uma pessoa só. Empurra a briga para a arena com os 11 ministros. E o plenário é o destino inevitável dessas crises. Quando chegar lá, o julgamento não vai ser mais sobre a empresa do irmão do ministro. O STF vai ter que estabelecer precedentes para longo prazo. Eles vão ter que bater o martelo se o Brasil aceita ou não habeas corpus para a empresa na era digital, validando essa tese expansiva. E, paralelamente, vão demarcar até onde uma CPI pode ir na coleta de dados e qual o limite tolerável para as manobras de sorteio de processos sem destruir a imagem de imparcialidade do tribunal. Uma pauta gigantesca. A gente percorreu hoje uma linha do tempo muito complexa. Começamos com a mecânica de uma investigação da CPI e as pescarias probatórias, aí voltamos mais de um século para o Rui Barbosa, e depois caímos na dissecação de como contornar algoritmos de sorteio, desentranhando arquivos mortos. É fascinante. E, sabe, a importância de acompanhar essas engrenagens vai muito além da fofoca política de Brasília. Isso é um teste de estresse profundo na arquitetura da nossa Constituição. Com certeza. Mostra o atrito de um Estado querendo investigar cada vez mais, batendo de frente com advogados e juízes criando novas barreiras defensivas,
às vezes torcendo as regras do próprio jogo. Entender como a Corte Superior lida com isso é a melhor bússola para a gente saber para onde vai o equilíbrio de poderes no Brasil. E olha, tem uma reflexão que me pegou muito lendo tudo isso e tem a ver com o jeito que a gente vive hoje. A fundação de ferramentas como o habeas corpus aconteceu numa época em que a masmorra, a cela física e as algemas eram o poder máximo do Estado para oprimir alguém. A pessoa simplesmente sumia, né? Sumia. Só que a tecnologia avançou de um jeito que reconfigurou o que significa existir. O nosso histórico do navegador, as mensagens nos servidores, as transações no banco. A nossa pegada digital hoje é quase um órgão do nosso corpo, uma extensão biológica da nossa identidade. É o nosso eu digital. Exato. Então, se prender o corpo físico era a grande tirania que a lei tinha que combater no século XX, a gente precisa refletir. Será que agora, no século XXI, a verdadeira prisão que os tribunais vão ter que evitar a todo custo é o sequestro arbitrário da nossa existência digital pelo Estado? Fica aí a reflexão para quem está escutando a gente. Uma constatação excelente sobre o futuro das nossas liberdades. E encerra muito bem a análise de hoje. Bom, a gente agradece demais a companhia de todo mundo que ficou com a gente durante essa imersão profunda nos mecanismos do direito. Continuem sempre questionando o mundo ao redor. E até a próxima imersão.